O primeiro rascunho quase nunca é perfeito. Um texto é revisado, um desenho é corrigido, um projeto é ajustado. O objetivo não é criar a primeira versão, é melhorar depois. O primeiro rascunho de quase qualquer coisa dificilmente nasce perfeito. Um texto precisa ser revisado, um desenho pode ganhar novos detalhes, e um projeto vai tomando forma depois de muitos ajustes. Mesmo assim, muita gente trava porque espera fazer tudo certo logo na primeira tentativa. Muitas vezes, a gente se cobra tanto que acaba com medo de começar. Fica pensando se vai ficar bom o suficiente, se alguém vai criticar ou se vai cometer algum erro. Enquanto isso, as ideias continuam guardadas e aquilo que poderia se tornar algo importante nem chega a existir. A verdade é que ninguém consegue melhorar aquilo que nunca começou. Os erros fazem parte do processo e servem justamente para mostrar o que pode ser ajustado no caminho. Por isso, clareie a sua mente e tire o peso de precisar acertar tudo de primeira. Comece mesmo que ainda não esteja perfeito e permita que o tempo e a prática façam os ajustes necessários. O primeiro passo pode ser simples, mas é ele quem transforma uma ideia em algo real. Conforto é agradável, mas quando vira rotina, podemos parar de perceber o que precisa melhorar. O desconforto nem sempre é inimigo, às vezes é um aviso de que algo precisa mudar. O conforto é gostoso e todo mundo precisa de momentos de descanso. Mas quando a vida fica confortável demais, a gente pode deixar de perceber aquilo que precisa ser mudado. Às vezes, o desconforto não aparece para atrapalhar, mas para mostrar que algumas coisas precisam de atenção. Muitas vezes, a gente se apega tanto ao que já conhece que começa a ter medo de qualquer mudança. Prefere continuar em uma situação que já não faz bem só porque ela é conhecida, esquecendo que crescer exige coragem para experimentar algo novo. A verdade é que nem todo incômodo precisa ser evitado. Alguns desconfortos são sinais que está na hora de aprender, mudar ou dar um passo diferente. Por isso, clareie a sua mente e não tenha medo de sair um pouco da zona de conforto. Encare os desafios com calma e faça o que precisa ser feito. Muitas vezes é justamente quando a gente deixa o comodismo para trás que descobre uma força que nem sabia que tinha. Quando somos jovens, queremos respostas rápidas. Com o tempo entendemos que algumas respostas precisam de experiência para fazer sentido. Há coisas que ninguém consegue explicar. É preciso viver para entender. Quando somos jovens, queremos as respostas rápidas para tudo, como se a vida tivesse um manual pronto para explicar cada situação. Mas, com o tempo, a gente percebe que algumas respostas só aparecem depois que certas experiências são vividas de verdade. Muitas vezes, a gente tem pressa para entender tudo e quer pular etapas, como se amadurecer fosse uma corrida. A gente tenta descobrir o caminho inteiro antes mesmo de viver a fase que poderia nos ensinar aquilo que precisamos saber. A verdade é que existem lições que nenhum conselho consegue ensinar completamente. Algumas coisas só fazem sentido depois que a gente passa por elas. Errar, aprender, recomeçar e perceber o quanto mudou. Viva cada fase com atenção e aprenda com aquilo que ela está tentando mostrar. A experiência de hoje pode ser justamente a sabedoria que vai iluminar o seu caminho amanhã. Quando você diz vou fazer e cumpre, mesmo sendo algo pequeno, ensina a si mesmo que sua palavra tem valor. Quando você diz que vai fazer alguma coisa e realmente cumpre, mesmo que seja uma tarefa pequena, você está ensinando a si mesmo que a sua palavra tem valor. A confiança que a gente constrói não nasce apenas das grandes conquistas, mas também das pequenas promessas,
cumpridas todos os dias. Muitas vezes a gente acha que detalhes simples não fazem diferença. Deixa uma tarefa para depois, não cumpre um horário ou abandona aquilo que prometeu fazer. Aos poucos, essas pequenas quebras começam a enfraquecer a confiança que temos em nós mesmos. A verdade é que cada compromisso cumprido fortalece a nossa disciplina e mostra que podemos contar com a nossa própria atitude. Não precisa ser perfeito, precisa ser constante. Por isso, clareie sua mente e comece pelas pequenas coisas. Cumpra o que você prometeu a si mesmo, mesmo quando ninguém estiver olhando. Quando a sua palavra passa a ser confiável para você, a sua vida ganha mais firmeza, organização e respeito próprio. A diferença entre escolher e reagir. Você recebe uma crítica, pode responder no impulso ou respirar, pensar e escolher como reagir. A primeira é reação, a segunda é escolha. Maturidade começa quando o impulso deixa de decidir por nós. Você recebe uma crítica no meio do dia e o primeiro impulso é responder na mesma hora, tentando defender o seu lado. Mas existe outra possibilidade: parar, respirar, pensar com calma e escolher como agir. Reagir é automático, escolher a resposta é maturidade. Muitas vezes a gente entra no calor do momento e acaba falando coisas que depois que gostaria de apagar. Uma provocação pequena vira uma discussão enorme. E aquilo que poderia ter sido resolvido com tranquilidade acaba roubando a nossa paz. A verdade é que nem toda resposta precisa ser imediata. Às vezes, alguns segundos de silêncio são suficientes para organizar os pensamentos e evitar uma atitude que pode trazer arrependimento. Por isso, clareie a sua mente e não entregue as suas palavras a um impulso. Respire antes de responder. Escolha com cuidado o que merece a sua energia e siga em frente com tranquilidade. Ter controle sobre a própria reação é uma das maiores formas de força. A vida depois do não. Um não pode parecer o fim, mas depois dele existem escolhas. Insistir, aprender, mudar, recomeçar. Às vezes uma porta fechada não é o fim do caminho. É um sinal para buscar outra direção. Receber um não pode parecer um fim de um sonho, como se uma porta tivesse sido fechada para sempre. Mas a vida ela continua oferecendo outros caminhos. Às vezes é preciso insistir, aprender com o que aconteceu ou simplesmente tentar de uma maneira diferente. Muitas vezes a gente se apega tanto a uma única possibilidade que quando ela não dá certo, acredita que tudo acabou. A rejeição machuca e pode fazer a gente duvidar da própria capacidade. Mas uma resposta negativa não define quem somos, nem até onde podemos chegar. A verdade é que alguns nãos também servem para ajustar a nossa direção. Eles podem mostrar que podemos mudar a estratégia, melhorar alguma coisa ou procurar uma oportunidade diferente. Por isso, clareie a sua mente e não deixe o não decidir o seu futuro. Siga fazendo o seu melhor, com coragem e flexibilidade. Às vezes, a porta que se fechou apenas está empurrando você para um caminho que ainda não tenha percebido. A pergunta certa. Às vezes perguntamos: por que isso aconteceu? O que posso fazer daqui? A primeira busca explicação, a segunda busca uma direção. Nem sempre precisamos entender tudo para começar a agir. Às vezes a gente perde muito tempo tentando entender porque um problema aconteceu. Repetindo a pergunta: por que isso aconteceu comigo? Mas existe uma pergunta muito mais importante: o que eu posso fazer a partir daqui? Nem sempre precisamos entender tudo para começar a seguir em frente. Muitas vezes a gente fica preso ao passado, revivendo cada detalhe e tentando descobrir onde tudo deu errado.
A gente procura resposta para situações que já passaram, enquanto o tempo continua andando e novas oportunidades aparecem. A verdade é que o passado pode ensinar, mas não pode ser mudado. O que está nas nossas mãos é aquilo que fazemos depois dele. Um problema pode até mudar os nossos planos, mas não precisa decidir o nosso próximo passo. Por isso, clareie a sua mente e troque o excesso de perguntas pela busca de soluções. Olhe para o que você pode fazer hoje, mesmo que seja algo pequeno. Quando você começa a agir, a direção ela fica mais clara e a vida volta a caminhar. O poder do pensamento. O poder dos pensamentos. Um pensamento repetido muitas vezes começa a parecer verdade. Eu não consigo, não vai dar certo, todo mundo é melhor. A mente pode transformar uma hipótese em uma certeza. Por isso, nem todo pensamento merece ser acreditado. Um pensamento repetido muitas vezes pode começar a parecer uma verdade. Quando a gente vive dizendo eu não consigo ou não vai dar certo, com o tempo começa a acreditar nessas frases. Mas nem tudo o que passa na nossa cabeça representa a realidade. Muitas vezes a gente deixa o medo falar mais alto e transforma a dúvida em certeza. Começa a se cobrar demais e acaba acreditando em pensamentos que só servem para nos travar. A verdade é que pensamentos não é ordem. Eles podem aparecer, mas a gente não precisa obedecer. Podemos parar, questionar e escolher uma maneira diferente de enxergar aquilo que está acontecendo. Por isso, clareie a sua mente e tenha cuidado com aquilo que você repete para si mesmo. Escolha alimentar pensamentos que tragam coragem, equilíbrio e vontade de continuar. Quando você muda a conversa dentro da sua cabeça, começa também a mudar a forma como enfrenta a vida.